Hoje eu vou estar resolvendo a máquina ASME da plataforma Hacking Club. A vulnerabilidade dela é na página web, onde a gente consegue usar o e-mail do administrador para depois conseguir fazer um brute force de um código que seria para chegar no e-mail dele, né? E a gente tem que bypassar um mecanismo de defesa para fazer isso. E depois disso, a gente consegue acessar uma dashboard administrativa, onde a gente consegue inserir um template para o Nuclei, que é uma ferramenta automatizada para reconhecimento, para várias coisas, e a gente consegue passar um template para ela e também passar um IP. E com isso a gente consegue explorar uma vulnerabilidade de Remote Code Execution. Depois que a gente pega uma shell no sistema, a gente consegue escalar privilégios através de um script que está sendo executado pelo root. Ele está sendo executado diversas vezes e a gente encontra uma vulnerabilidade nele e consegue obter acesso total ao sistema, tá? Então vamos para a VM agora. A primeira coisa que eu vou fazer é uma varredura de portas com o Nmap. Então a gente vai passar a opção "-p" para varrer todas as portas. A gente vai passar também "-min-height 2000" e essa outra opção aqui para estar fazendo o scan de maneira mais rápida. Porém, esse scan ele fica mais barulhento, então em um pentest real onde a gente não quer ser identificado, talvez não seja tão interessante, porque gera muitos registros de log, tá? Eu vou passar também o IP. Deixa eu pegar o IP aqui. Acho que é esse. E vou passar o "-v" para estar trazendo mais verbosidade enquanto ele vai fazendo o scan. Então, aqui ele já identificou essas duas portas, a 80 e a 22. E enquanto ele está realizando o scan, a gente pode acessar o navegador e dar uma olhada na página da porta 80. Também, se a gente não encontrar nenhuma coisa na porta 80, a gente poderia fazer um scan mais específico nas portas encontradas com o Nmap para identificar as versões dos serviços e tentar identificar também o sistema operacional. Mas vamos dar uma olhada na porta 80. Então, acessando aqui, a gente é redirecionado para a barra login e tem esse Cadmo aqui. E ele está falando para a gente logar com a nossa conta do Cadmo e a gente vai receber um access code pelo e-mail que vai ser logado. Então, a gente precisa de um e-mail e antes disso eu vou dar uma olhadinha no código-fonte da página para ver se a gente tira alguma informação extra. Analisando aqui, a gente tem alguns scripts padrão do JavaScript, tem uma imagem também, que é a do Cadmo, né? A gente pode até pesquisar se existe esse Cadmo, mas fazendo uma pesquisa rápida aqui a gente não encontra nada. E aqui dá para encontrar esse código JavaScript exposto, que é o send e-mail. Provavelmente dessa função de enviar o e-mail aqui. E se a gente ler ele está falando para a gente fazer uma requisição post para esse endpoint e passar um JSON contendo o e-mail. E caso a resposta do servidor seja ok, caso ele encontre esse e-mail, a gente vai ser redirecionado para /login/access e ele vai dar para a gente um cookie, que é um cookie que parece ser temporário, com o nome temp_token. E caso isso não dê certo, ele vai retornar uma mensagem de erro, beleza? Então a gente pode tentar acessar esse endpoint aqui sem os cookies para ver se a gente consegue. E a gente foi redirecionado para a /login. Ó. Então a gente realmente precisa dos cookies para acessar esse endpoint. E a gente pode tentar adivinhar o e-mail
com e-mails padrão, por exemplo, administrator@cadmo.com, por a plataforma chamar Cadmo. A gente pode testar também admin. A gente pode tentar também colocar o nome do vhost. Geralmente no Hacking Club, os vhosts são o nome da máquina, no caso é asm.hc. Então a gente pode testar aqui como domínio e testar. E aqui o e-mail é válido, então a gente já foi para essa outra página, que é a Login Access, que a gente tinha visualizado anteriormente. Então aqui ele está pedindo para a gente enviar o código que foi enviado para o nosso e-mail. E aqui a gente pode passar qualquer código e enviar. Eu acabei pulando muitas etapas da máquina quando eu fui fazer o login aqui. Eu acabei guessando, né, adivinhando o e-mail do administrador e eu acabei pulando e até dificultando para mim o processo de exploração da máquina, tá? O, o caminho correto, vamos dizer assim, seria essa vulnerabilidade no Nginx, que é na verdade uma misconfiguração com alias que ela permite a gente fazer um local file inclusion. Então, quando tem algum arquivo, por exemplo, esse diretório, na verdade, algum diretório, por exemplo, esse images, que ele não tem especificado o barra no final, a gente consegue voltar um diretório e acessar esse outro diretório, entendeu? E a correção dessa misconfiguration, seria simplesmente adicionando a barra no final. E quando a gente utiliza o fuff para fazer um brute force no barra da aplicação, passar aqui alguma word list. Epa. A gente encontra esse assets. E se a gente tentar essa exploração no diretório assets, voltar a algum diretório, a gente consegue, por exemplo, visualizar que tem um ponto .git aqui no diretório atrás. E aí a gente pode utilizar o git dumper e obter o código dessa página. Então, utilizar o git dumper. Só tenho que ver onde que ele está. Tá, eu acho que eu não tenho ele instalado, então já vou fazer a instalação aqui com vocês. Vou entrar aqui no repositório principal. Vou copiar aqui o URL e vou dar um git clone. Aí é só entrar no diretório e executar o git dumper com Python 3 e passar o URL, que no caso é esse aqui, e o diretório que a gente vai salvar, por exemplo, o ASM. Aí ele acaba dumpando todas essas informações. Se a gente entrar em ASM, eu posso abrir até o Visual Studio aqui para facilitar a visualização. E a gente tem acesso aqui ao código da página todo. Então eu acabei no vídeo pulando algumas etapas, vamos dizer assim, e deixando o processo mais difícil. Então aqui na rota de validação, depois de colocar o e-mail do administrador, a gente consegue visualizar que ele está chamando a função do access code. E essa função, generate access code na verdade, e essa função ela gera um número aleatório de 1000 a 9999 e depois ela encripta em MD5. Então com isso a gente conseguiria criar a lógica para fazer o brute force. Endpoint desse que a gente pode enviar o código, é interessante a gente fazer um brute force. A gente pode gerar uma word list com vários números e fazer um brute force. Para isso eu vou abrir o burp switch. E caso a gente consiga enviar várias requisições, a gente pode fazer esse brute force e tentar pegar o código que foi enviado no e-mail do administrador. Vamos esperar um pouquinho.
Beleza, aqui a gente pode ir em proxy e HTTP history. Eu vou interceptar essa requisição aqui. Então eu estou utilizando essa extensão que é a Foxy Proxy, que ele vai enviar as requisições, ele vai passar as requisições que eu enviar para o Burp Suite, né? E agora é só enviar. Que ela foi capturada. Eu vou utilizar o comando Ctrl mais R para enviar ela para o repeater. E agora a gente pode trabalhar com essa requisição, só alterando ela aqui e clicando em Send. E aqui ele dá um invalid access code. Então, aqui o valor que a gente passou, a gente pode ver que ele foi gerado uma hash MD5. Inclusive a gente pode acessar o código fonte e tem esse sendcode.js. Se a gente ler ele, ele fala para a gente ver a requisição post com o cookie temporário e ele está encriptando a nossa mensagem com MD5. Então a gente já sabe, para fazer um brute force a gente vai precisar encriptar os números com a hash MD5. Então vamos lá. Aqui ele já identificou todas as portas, só foi a 22 e a 80 mesmo encontradas, então provavelmente a vulnerabilidade está no HTTP ou no SSH, né, que é bem pouco provável. E agora eu vou gerar uma sequência de números de 1 a, sei lá, 9.999 e vou enviar a saída desse comando para numbers.txt. E agora a gente precisa fazer um script para gerar a hash MD5. No caso, eu posso utilizar, por exemplo, o bash. Então eu faço um loop aqui com for num. Então para cada número de 1 a 9999, eu vou falar para ele fazer um echo-n no número. Depois ele vai encriptar MD5. Deixa eu ver se vai dar certo. Então para cada número ele está gerando uma hash MD5. E agora eu preciso também utilizar, por exemplo, o cut para a gente pegar somente a hash, ó, porque quando a gente gera o MD5 ele traz esse tracinho aqui, então a gente só quer a hash. Então eu vou utilizar o cut. Eu vou cortar por espaço e vou pegar o primeiro argumento, vamos dizer assim. E aí ele só pega a hash MD5. Então eu posso salvar isso aqui no arquivo de texto. Porém, eu já fiz esse processo para poupar um pouco de tempo do vídeo, tá? Então se a gente der um cat MD5 numbers, tem o mesmo comando eu já deixei armazenado nesse arquivo de texto, tá? Então a gente pode enviar para o intruder. E antes disso, a gente tem que analisar que tem um header aqui na resposta da requisição que é o rate limit. Se a gente vê, cada vez que a gente envia uma requisição, o rate limit ele vai descendo. Ó, 99, 98. Eu vou enviar várias. Olha lá, ele já desceu para 84. Então, se a gente enviar 100 requisições, ou seja, 100 tentativas de brute force, ele já vai travar a minha requisição. Então, a gente precisa de alguma maneira para burlar esse mecanismo de defesa. E a gente pode pesquisar por exemplo, rate limit bypass. Ou a gente pode também ver o Web Framework, que é o Express. Eu utilizei essa extensão aqui, o Appalizer. Ele automatiza esse processo de identificação. E eu posso colocar aqui Express Rate Limit Bypass. Aqui, ó. A gente consegue ver tem tanto esse artigo do Hacktricks quanto esse post no GitHub. Não vou acessar.
Vou tirar aqui o intercept do burp. Ou não. Rate limit pode ser bypassado facilmente atrás de uma reverse proxy se a gente usar esse xforwarded for header. E ele está falando aqui sobre como que a gente pode bypassar. E basicamente, se a gente estudar um pouco mais sobre esse bypass, a gente adiciona esse header na nossa requisição e a gente coloca, por exemplo, um host. Por exemplo, 10.10.10.10. Se a gente enviar aqui, ele vai contar normalmente, né? Ó, o rate limit. Porém, se eu alterar aqui o host, por exemplo, para o final.11, ele já vai resetar o rate limit. Então a gente consegue enviar diversas requisições se a gente conseguir alterar também esse header, né? Então aqui eu vou passar essa requisição para o intruder, né? Eu já tinha passado, e eu vou adicionar esse header. Aí agora a gente vai precisar utilizar esse tipo de ataque que chama pitchfork. A gente consegue colocar duas word lists e ele vai utilizar as duas simultaneamente. Então a primeira linha da word list ele vai passar, por exemplo, nesse campo que eu adicionei, e a primeira linha da segunda word list vai passar nesse campo. Então o que a gente vai fazer? Uma word list eu vou colocar com as hashes MD5 dos números, e aqui eu vou colocar essa outra word list que a gente gerou, ó, de números, para estar bypassando esse mecanismo de defesa do rate limit, tá? Então eu vou em payloads, vou adicionar a primeira lista, numbers.txt, e a segunda lista com as hashes MD5, né? Eu acho que tá certo, vamos dar uma olhada. Aí, ó. A cada requisição, ele está alterando o final do host e também ele está alterando a hash MD5. Então a gente pode filtrar aqui por status code e esperar ele encontrar o número, né? No caso, o code, né? Vamos ver se está funcionando certo. Olha, ele está conseguindo enviar todas as requisições. Mesmo o IP sendo maior do que 255, ele está enviando do mesmo jeito as requests, tá? Então isso não é um problema. Eu estou alterando aqui para filtrar por status code, para ver se a gente encontra alguma resposta diferente do servidor. Porque ele está retornando como padrão com o status code 400, que significa bad request, né? No caso, inválido. E vamos esperar. Vamos ver também se está funcionando, né? Ele está demorando para achar. Talvez tenha alguma configuração aqui errada. Será que a gente fez... Aqui, ó. É um número bem alto mesmo. 9748 foi o número gerado.
Então a gente coloca aqui e a gente descobriu o code que foi enviado no e-mail do administrador. Então se a gente entrar aqui, ó, a gente obteve acesso a dashboard. Então a gente pode olhar o código-fonte dela. Tem alguns... Por enquanto a gente encontrou só configurações padrão. Algumas informações aqui parecem não ser muito importantes. Tá. Então a gente tem uma dashboard de Attack Surface Management. E se a gente analisar, o único campo aqui que retorna uma outra URL é esse de Vulnerability Scan. E ele é o único campo que a gente consegue alterar aqui, porque se eu clicar em qualquer outro, ele redireciona para o barra mesmo. Então, acessando aqui, ele fala sobre que é um scan de vulnerabilidade, e a gente tem que oferecer o URL e o Nuclei template com o final YAML para iniciar o scan de vulnerabilidade. Então, aqui a gente consegue manipular o template que a gente envia para o Nuclei. Quando eu encontrei essa página, né, eu instalei o Nuclei na minha máquina, e não é essa que eu estava fazendo em outra, mas enfim, a gente consegue, acessando por exemplo o GitHub deles, a gente consegue ver algumas templates padrão do Nuclei. Ele fica, se eu não me engano, em CMD. Vou pesquisar aqui, templates Nuclei. Aqui, ó. Então aqui a gente tem várias templates do Nuclei, e eu dei uma pesquisada para encontrar alguma que executasse algum comando, por exemplo essa aqui de escalação de privilégio do Linux. Tem alguma, por exemplo, para reescrever o arquivo etc shadow, e testando ela, ele estava retornando um erro. Ó, inclusive eu vou até colocar, por exemplo, o meu IP aqui. Deixa eu pegar o meu IP. Eu posso abrir uma porta para ver se ele está enviando alguma requisição. É que ele está falando que o endereço já está em uso. Mas se a gente fazer um upload de qualquer arquivo YAML, ele dá um erro, porque ele não consegue executar esses arquivos. E se a gente pesquisar por Nuclei, foi exatamente isso que eu pesquisei. Privilege Escalation. A gente encontra essa CVE nova, que é a 2024-40641. E a gente pode ver aqui no GitHub tem uma POC de uma prova de conceito de como explorar essa CVE. E ela basicamente faz um remote code execution e retorna a saída desse comando para o nosso servidor HTTP. Então a gente só precisa abrir uma porta, a porta 80 tem que ser, porque aqui a gente não consegue especificar a porta. Ó. Eu preciso selecionar um arquivo. Mas enfim, ele não deixa a gente fazer especificando porta, então a gente tem que colocar padrão que é 80. E a gente escreve esse arquivo aqui, ó, com o comando que a gente gostaria de visualizar. Ele falou para code.yml. Se a gente analisar aqui, ele está basicamente concatenando a saída do comando id para uma requisição post no nosso host, tá? Então, a gente tem que abrir aqui a porta 80. No caso, eu não consegui abrir.
que ele fala que o endereço já está em uso. Provavelmente tem algum serviço rodando na porta 80. Aqui ó, tem um TCP6. Eu posso tentar finalizar o serviço do Apache, por exemplo. E para eu lembrar o comando agora. System, será? Vamos pesquisar. Aqui ó, systemctl. Por a senha do root. Aí. Vamos ver se a gente consegue abrir a porta agora. Aí, agora deu. Então vou escutar aqui na porta 80. E vou realizar o upload do template, né? No começo do vídeo eu falei importar. Agora que eu lembrei. Hacking Club. Pronto. Então eu vou enviar o arquivo. E a gente não recebeu nada, né? Ah, recebemos uma requisição. E... Nossa, eu devia ter aberto um servidor. Ele não chegou a resposta aqui, mas eu acho que é porque eu preciso abrir um servidor web. Vou utilizar o Python para isso. Vou tentar enviar novamente. Ele está dando um erro aqui. Mas aqui ele retornou. Então é isso que importa. Ele realmente executou o comando ID. Então a gente está tendo um remote code execution. Mas ele devia retornar aqui na requisição post. Mas tudo bem. Então eu vou abrir de novo a porta 80. E agora eu vou abrir uma outra porta para receber uma shell reversa. Com netcat. Vou utilizar esse site aqui, Reverse Shell Generator. E vou utilizar esse payload. O IP está correto. Então agora a gente vai precisar editar aquele arquivo para executar a Reverse Shell. Beleza? Editei o arquivo com a Reverse Shell e agora é só fazer o upload. Então ele fez a requisição. E vamos aguardar um pouquinho. Vamos ver. Ele executou o comando ID de novo. E a gente não recebeu a shell ainda. Deixa eu ver se está tudo certo. Eu posso tentar também colocar bash aqui. Tá, vamos tentar de novo. Eu vou interceptar com burp essa requisição só pra gente ver como que ela tá sendo enviada. Tá, eu acho que tá certo. Ah, agora a gente recebeu a shell. Então a gente pode ver se tem Python pra melhorar a shell. Aqui. Então eu vou importar a biblioteca pty pra gente melhorar a shell. Vou exportar um terminal também pra gente conseguir
interagir normalmente com os serviços e também limpar a tela. E agora eu vou usar o STTY. Aí, pronto. Então agora a gente tem uma shell interativa e a gente pode acessar o /home e pegar aqui a flag de usuário. Então, beleza. Agora a gente tem que ver como que a gente vai pegar o acesso do root, né? Porque a gente não consegue acessar o /root, por exemplo. A primeira coisa que eu vou fazer, para a gente não poupar muito tempo, seria interessante rodar, por exemplo, o limpias, para a gente ver o que tem de interessante nessa máquina. Mas, como eu já vou direto ao ponto, eu vou utilizar o PSPy, que é uma... Epa, a máquina tinha caído aqui, mas eu já peguei a shell de novo. E eu também realizei o download aqui do PSPy para a gente passar para a máquina. Então, voltando ao que eu estava falando, o PSPy ele é um binário que ele analisa os processos que estão em execução e a gente consegue ter uma noção do que está acontecendo. Então, eu vou instalar aqui vou iniciar um servidor web com Python. Vai rodar na porta 8000. E vou fazer um download aqui com wget, colocando o meu IP. Inclusive que eu tenho que ver aqui. Beleza. A porta e o arquivo. Então ele já fez o download. Eu vou dar permissão de execução para ele, né? E vou executar. Então aqui a gente consegue ter uma visão de como que estão os processos em execução. Vamos analisar aqui. Então, por enquanto, só tem processo padrão. Alguns processos de inicialização do Nginx, de inicialização do próprio Linux, né? E aqui a gente consegue ver provavelmente é um cron tab, eu não tenho certeza, mas o usuário com o UID 0, que é o root, ele está executando esse comando aqui, que é o make backup.sh. A gente pode dar uma olhada no que esse script faz. Então, analisando aqui, ele está removendo todo esse asm, qualquer coisa, .zip de backups. Então, se a gente dá uma olhada aqui, ele remove todos esses arquivos. Depois ele utiliza o zip com o traço R, que é recursivamente, para fazer um zip dos arquivos com esse nome aqui, né? Ele pega o nome com base na data, então esse comando aqui, ele pega a data de uma maneira diferente. Inclusive, se a gente der um date-h, ele fala certinho aqui como é que funciona. Ó. É os segundos desde a época tal. Então, se a gente der esse comando aqui, ele vai dar esse número e ele está usando esse número para criar o arquivo aqui. Então ele está zipando tudo que tem no /home, /asm_user, /asm e ele está colocando isso nesse diretório. Ou seja, ele está zipando um diretório que a gente tem permissão de criar arquivos e etc, porque é o nosso diretório. Então, sabendo disso, a gente pode criar um link simbólico com ln-s. O link simbólico, ele é basicamente quando ele faz exatamente um link, né? Por exemplo, quando eu colocar aqui, por exemplo, root.txt, que é um arquivo que eu quero visualizar, né? E eu crio esse link simbólico,
Ó, ele vai apontar o root.txt, ele vai apontar para esse caminho total. E quando esse comando ser executado, o comando do zip que a gente tinha visto lá em cima, esse aqui, ele vai zipar essa pasta, ele vai utilizar o link simbólico do root, então ele vai preencher esse arquivo com o conteúdo que tem aqui nesse arquivo, e a gente vai conseguir visualizar o root.txt, porque por padrão, quando a gente cria um link simbólico e a gente não tem permissão de ver o arquivo, ele não vai deixar, tá? Ele vai dar permission denied, e quando o root zipar esse arquivo e depois a gente retirar o zip, a gente consegue visualizar, porque o root conseguiria visualizar esse arquivo, tá? Então, agora é só a gente extrair o arquivo que foi realizado o zip. No caso, ele está em /var/backups. Aqui, ó, seria esse asm_app. Se a gente tentar remover o zip dele no diretório atual, ele não dá permissão, porque a gente não tem permissão nesse diretório, mas a gente pode copiar esse arquivo, por exemplo, para o nosso diretório. /home asm_user. E lá a gente consegue retirar o zip. Então, se eu voltar para lá, vai ter o arquivo aqui e eu posso remover o zip. Aí se a gente entrar, aqui ó, no caso, ele vai estar criando um arquivo com o nome home, então a gente acessa ele, home, asm_user, e dentro desse diretório a gente vai ter o link simbólico com a flag do root. Então a gente consegue visualizar a flag aqui. Inclusive eu não queria ter mostrado, eu vou ter que dar uma borradinha aí no vídeo. E outra coisa que a gente poderia fazer também é criar um link simbólico para, por exemplo, uma chave SSH do root. Eu não sei se tem essa chave SSH, mas a gente pode testar aqui. Que daí a gente conseguiria realmente uma shell como root. Então, root.ssh. E a gente pode ver se tem a chave id_rsa. Não sei se eu fiz certo. Aqui. Então a gente pode testar fazendo o mesmo processo que a gente fez. Só deixa eu lembrar qual que é o diretório aqui que ele está realizando o zip em backups, tá? Então eu vou pegar o arquivo, vou mover ele de novo. Agora eu vou mover ele para /dev/shm, que é um diretório onde todo mundo tem acesso e depois ele é excluído, então dá pra gente usar ele. Na real, eu tenho que copiar, né? Entrei no diretório e agora eu vou dar um zip. Agora a gente acessa aqui e vamos ver se tem. No caso ele ainda não foi atualizado. Então eu vou ter que ir lá de novo. Porque eu acho que o script não foi executado ainda. Será que esse é um nome diferente? Vamos ver. Esse aqui é um nome diferente. Agora eu vou colocar em /temp. No caso, realmente, ele não consegue pegar o link da chave SSH, porque eu acredito que não exista a chave SSH. Mas, assim a gente consegue pegar a flag do root. A gente poderia também tentar fazer um brute force de outras chaves, ou tentar encontrar outros arquivos no diretório do root. Mas essa foi a maneira mais rápida e prática que eu encontrei para pegar a flag.
E a gente poderia utilizar outros comandos também para fazer essa escalação de privilégios.